Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Flávia, eu sou técnica em vestuário e professora de modelagem e de costura. Aqui nas redes sociais eu ensino costura profissional. Mas antes de darmos início à nossa videoaula, eu já quero te pedir, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, ativa também o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você será notificado. Curte também esse vídeo, que é muito importante para mim, para que a plataforma entenda que esse é um conteúdo relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas técnicas de costura que você vai poder aplicar não somente nessa peça, mas replicar em outras peças que você deseja fazer. Então vamos dar início à nossa videoaula. Então nós vamos dar início a mais uma videoaula. Eu vou mostrar para vocês as partes, componentes aqui da modelagem que já estão cortadas. Eu cortei aqui de uma sobra de material tiras de 3 centímetros de largura, 30 milímetros, para fazer o passante da nossa bermuda no aparelho, tá? Então eu cortei aqui algumas tiras do retalho. Eu tenho aqui também uma entretela de malha que eu cortei 2 tiras. Deixa eu medir para passar para vocês aqui a medida. Com 5 centímetros, tá? De largura. Que eu vou aplicar na abertura do bolso. Esse vai ser o primeiro passo, mas eu quero mostrar tudo antes aqui. Eu tenho a parte das costas aqui da bermuda. Um par. Tenho a frente aqui da bermuda, um par. O bolso, que nós vamos entretelar a abertura, vou deixar aqui reservado. O cós, uma vez só, na dobra do tecido. E a lateral aqui eu tenho um par. Então, o primeiro passo aqui que nós vamos realizar vai ser a aplicação da entretela na abertura do bolso. Esse tecido é um linho misto, linho com viscose. Então, é um tecido que desfia bastante. Eu vou overlocar todo esse tecido aqui, logo no início aqui do nosso trabalho, para evitar esse desfiamento, tá? Então, eu vou colocar a entretela aqui no bolso, na abertura do bolso. Eu não cortei a entretela pelo molde, tá? Eu corto só uma tira para colocar na abertura, porque na verdade nem vai molde aqui da entretela, porque isso não é obrigatório, tá? Eu gosto de fazer porque eu acho que o acabamento na abertura do bolso fica mais bonito fazendo assim. A entretela, para quem está iniciando na costura, ela precisa ser muito bem fusionada. O que é fusionar? Você apertar aqui o ferro, não é ficar esfregando que vai tirar a entretela do lugar. É apertar a entretela contra o tecido para ela fixar. Eu vou fazer esse processo no outro bolso e volto para mostrar para vocês.
Então, as partes da peça estão reservadas. A gente vai começar fazendo aqui os passantes para deixar reservado também. Na máquina reta eu vou utilizar um aparelho, que é o aparelho de 30 milímetros, e vou utilizar o calcador com guia 1,32, tá? Que é o que vai manter a costura dos dois lados iguais. Eu faço dessa forma, utilizando aparelho, que para mim é mais fácil. Se você não tem aparelho, você pode utilizar aquele aparelhinho de faz viés ou outra forma de fazer que você prefira. Então aqui eu já fiz os meus passantes, né, o meu viés. Eu uso o calcador com guia para que as duas costuras dos dois lados elas fiquem iguais, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Eu fiz aqui com sobra, não vou usar essas três, mas aí para fazer de uma vez, se der alguma coisa errada, já tá pronto. Agora a gente passa só para manter bem esticadinho. Vai ficar dessa forma. Então agora nós vamos trabalhar aqui o bolso. Eu fiz a overlock aqui na abertura do bolso. Nós vamos dobrar aqui a abertura do bolso. Eu gosto de utilizar um papel para manter bem retinho aqui. Esse é um papel de 300 gramas, mas pode ser um papel craft de 240. Também funciona para fazer esse gabarito. Tem vídeo lá no meu Instagram. Então eu vou vincar aqui a abertura do bolso. E agora nós vamos na máquina reta fazer a bainha do nosso bolso. Então eu fiz aqui a costura da abertura do bolso, eu fiz uma costura a meio centímetro e uma outra costura paralela, mas você pode fazer uma costura só se você preferir. Agora nós vamos pegar a lateral aqui da nossa peça para posicionar o nosso bolso para a costura. E aí eu vou marcar da barra para cima 10 centímetros. Eu vou usar um giz porque essa estampa é mais escura e a caneta que apaga não vai aparecer. Então eu vou marcar 10 centímetros e vou fazer uma linha. E aqui na barra do nosso bolso eu vou marcar 1 centímetro, que é a margem de costura. E aqui eu vou fazer com a caneta que apaga. O bolso ele vai ser posicionado com a parte maior virada para frente. Então observe a inclinação da lateral do seu bolso aí para poder posicionar corretamente. Eu vou alinhar essa linha da margem de costura do bolso com a linha que eu fiz na marcação da lateral. E eu vou posicionar uma linha sobre a outra, que é exatamente onde eu vou fazer a costura na máquina reta. É só alfinetar para não sair do lugar e nós vamos na máquina reta para fazer essa costura. Então eu fiz aqui a costura do bolso, fiz a costura sobre a linha, o bolso fica direito com direito, depois a gente vai desvirar o nosso bolso e a costura vai ficar embutida. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o overlock unindo o bolso à lateral. Então eu já fiz a costura aqui na overlock, fiz o chuleado nas laterais unindo o bolso. E aí eu quero falar com vocês sobre o planejamento de costura. Vocês vão observar
que eu fiz a overlock aqui, por exemplo, na lateral, mas eu não fiz na barra da peça. Por quê? Porque a barra e a cintura, por exemplo, são partes da peça que eu ainda vou costurar. Então eu não faço overlock nessas partes para depois não ficar com emenda de costura. Agora que as nossas laterais estão prontas, nós vamos fazer a montagem com a frente e as costas da peça. Lembrando que a parte do bolso que fica para cima é a parte que une com a frente, então eu vou unir com a frente, sempre alinhando pela barra da peça, porque é a parte da peça que está no esquadro, e eu vou alfinetar. Então, depois de alfinetar a frente da peça, eu vou repetir o mesmo processo nas costas, sempre alinhando pela barra da peça porque está no esquadro. Então, vou pegar as costas, vou alinhar com a minha lateral e alinhando ali pela barra, eu vou alfinetar para ir na máquina de costura fazer a costura padrão, que é de 1 centímetro. Então, alfinetei aqui toda a minha peça. Eu faço o processo em um único lado para o vídeo não ficar longo, mas você vai repetir o processo dos dois lados. Agora vamos na máquina reta. Então, eu fiz aqui a costura da peça e agora eu vou abrir as costuras no ferro, tá? Você pode fazer a união dessa peça na overlock e não precisar abrir as costuras. Mas, como o acabamento na bainha fica mais delicado, eu prefiro fazer dessa forma, abrindo as costuras, tá? Então, eu vou abrir as costuras no ferro. Costura da frente eu não vou abrir até em cima, porque nós vamos fazer uma segunda costura paralela a essa primeira, que vai gerar uma prega rasa, mas que é um detalhe dessa peça. Então eu dobro novamente a minha peça e vou marcar uma linha paralela à linha da costura anterior, com a distância de 1 centímetro e com 14 centímetros aí de profundidade, tá? Então, o comprimento dessa linha vai ser de 14 centímetros a partir da linha da cintura. E é sobre essa linha que nós vamos, na máquina reta, fazer a costura. Então, eu fechei aqui a prega, fiz a costura. É uma prega bem sutil, mas que dá um detalhe aí no nosso modelo e fica bem bonito. Agora que a nossa peça já está toda montada, eu costumo vincar a bainha com a peça aberta, antes de fechar o entrepernas. Eu sempre trabalho assim porque eu acho mais fácil de marcar a bainha corretamente, tá? Só que como esse tecido que nós estamos trabalhando nesse vídeo é um tecido que desfia bastante, primeiro eu vou fazer a overlock na barra e entra aquela questão do planejamento, que agora vai ficar uma costura única. Mas se o seu tecido não desfia, não precisa fazer overlock.
Então eu fiz aqui o chuleado na overlock na minha barra, não tem mistério, é uma costura reta. E agora, com o auxílio do meu gabarito, eu vou dobrar 1 cm, que é a margem de acabamento, e vou utilizar o ferro para vincar. Então eu vou fazer isso aí ao longo de toda a barra da minha peça. Então, depois de dobrar a margem de 1 cm, que é a margem de acabamento, eu vou dobrar mais uma vez, agora com 3 centímetros, que vai ser a largura da bainha. Como eu falei com vocês, eu sempre faço isso com a peça aberta, porque facilita o processo. Mesmo que o vinco ele saia em alguns pontos da bainha, a bainha já está marcada. Então é só refazer o vinco e fica muito mais fácil. Então fica essa dica para quem está iniciando aí na costura. Faça dessa forma que você nunca vai errar a marcação da sua bainha. Só vincar e a nossa bainha ela já está pronta para ser realizada. Com a bainha já vincada, o próximo passo vai ser fechar o entrepernas para realizar a bainha. No entrepernas, a gente precisa fazer a overlock. Para ficar diferente das outras vezes, nessa aula eu vou fazer o overlock nessa peça com a margem de acabamento já dobrada, tá? Existe essa possibilidade. Para quem tem dificuldade em fazer o acabamento quando a bainha tem 2 dobras, você pode dobrar primeiro a margem de acabamento e fazer o overlock com ela dobrada mesmo e não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer dessa forma para vocês verem no vídeo. Então aqui eu fiz overlock no entrepernas com a primeira dobra de acabamento aqui realizada. Então fiz dessa forma. Facilita ali na hora do processo de costura na máquina reta, tá? Ou você pode fazer aberta. Eu estou ensinando outra opção nesse vídeo para não ficar sempre repetitivo. Então agora eu vou na máquina reta fazer a costura padrão aqui do entrepernas de 1 centímetro. Então eu fiz a costura da máquina reta, eu vou abrir aqui a costura do entrepernas. E agora na máquina reta eu vou fazer aqui a bainha. Então a bainha já está vincada, como vocês viram eu faço antes. Então aqui ó, não desmancha com facilidade, depende do tecido, tá? Só se for um tecido sintético. Mas tecidos de fibras naturais, como é o caso aqui, não desfaz com facilidade. Só vou refazer aqui no entrepernas. E na máquina reta agora eu vou fazer a bainha aqui ó, bem na bordinha, com a peça, vou virar a peça aqui para o direito, com o direito para fora, para entrar na máquina dessa forma e vou fazer a bainha.
Então, aqui eu fiz a bainha. Fica super fácil para fazer, vincando antes. Agora o que a gente vai fazer é fechar o gancho. Então, vou colocar uma perna com o avesso aqui para fora, para colocar direito com o direito. Então, eu pego o direito aqui da peça, vou colocar direito com direito. A costura do fundo aqui a gente vai alinhar bem. Bem direitinho. E aí você pode vir aqui distribuindo esse tecido. E nós vamos na máquina reta fazer a costura padrão de 1 centímetro. Eu já fechei aqui, já uni o gancho, vou abrir a costura. Então, já abri aqui a costura, agora nós vamos trabalhar a parte do cós, tá? A gente vai pegar aqui os nossos passantes, eu vou cortar 5 passantes. Estou cortando aqui com a medida aleatória, tá? Mas na ficha do produto vai o gabarito no molde. Quando eu faço aqui para mim, não preciso ficar medindo. Eu só faço o viés e corto. Na hora de colocar no cós, eu acerto a medida, tá? Então, ó, os passantes, eles vão entrar um aqui do lado da pence, um de cada lado da pence, sem pegar em cima da pence, tá? Ao lado, bem do ladinho a gente coloca. Um no centro costas. E o outro eu vou dividir aqui da pence até o centro costas. Vou só dobrar assim e vou marcar um ponto aqui, que vai ser a metade entre esses dois pontos, tá? E aí nós vamos na máquina reta agora para fixar os passantes. Então, a gente vai trabalhar agora o cós. Eu vou vincar aqui do lado que está com o overlock 1 centímetro de margem de costura.
E aqui, gente, de novo, tá? Eu só fiz overlock nesse tecido porque é um tecido que desfia. Se não desfiasse, eu não faria, tá? Uma outra informação importante, o cós é sempre bom você conferir com a cintura da sua peça, depois que a parte da bermuda já está pronta. Por quê? Porque a gente pode entrar um pouquinho mais com a costura em algum ponto aqui da peça e depois aqui ficar sobrando mais do que 1 centímetro no seu cós. Então a gente mede, vê se está com a medida, tem que sobrar aqui 1 centímetro, que é a margem de costura, tá? Se estiver sobrando mais do que isso, na hora de costurar você passou aí em algum ponto mais de 1 centímetro. Eu vou fechar aqui o meu cós na máquina reta. Vou abrir aqui a margem, tá? A margem foi só para adiantar, a mesma coisa da bainha. E eu vou fechar aqui com 1 centímetro e volto para mostrar para vocês. Então eu fiz a costura aqui, já abri também no ferro. E aí o que a gente vai fazer com esse cós? Você vai marcar aqui, ó, vai dobrar o cós alinhando a costura aqui, que vai ficar no centro costas. Vou fazer um pique. E exclusivamente também pelo fato de estar desfiando, mais uma vez eu tenho que ser repetitiva nisso para vocês entenderem que a gente não faz isso sempre. Eu vou colocar aqui o direito do cós com o avesso aqui da peça, alinhando pela costura do centro costas. Então, depois de alinhar centro costa e centro frente, a gente vem aqui e distribui o restante da nossa peça. Eu vou unir primeiro na overlock, depois eu vou na máquina reta para fazer a costura padrão de 1 centímetro, tá? Então, vou na overlock, vou unir esse cós aqui. O direito do cós está com o avesso da peça, dessa forma mesmo que a gente vai virar o cós para frente. Então, eu fiz a overlock unindo o cós aqui, coloquei o direito com o avesso da peça, como vocês viram, e também já fiz a costura na máquina reta. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou virar essa costura aqui, vou tombar a costura pro lado do cós e vou passar só para assentar, tá? O que vocês percebem aí no meu trabalho, o que dá diferença no meu trabalho, que todo mundo fala da qualidade, é porque a passadoria para mim é uma etapa muito importante, tá? Para a gente garantir um acabamento de qualidade. Então, vai passando, eu vou adiantar isso aqui e vou acelerar aí para vocês.
Então, depois de tombar a costura para a parte do cós, deixa eu acertar essa dobrinha aqui que soltou. Então, depois de tombar a costura para o cós, a gente vai virar o cós aqui, ó, por cima da peça. Eu vou falar o que eu prefiro fazer, tá? Eu prefiro passar da costura anterior, porque eu sei que pelo lado de dentro a costura vai pegar por fora aqui dessa dobra, tá? Eu prefiro, porque aí fica só a linha aqui, eu acho que aparece menos. Mas aí se você quiser pegar por dentro também, você tem que colocar rente aqui a linha da costura anterior, tá? Mas aí como corre o risco de pegar ou não, eu prefiro passar dessa costura e não pegar de uma vez. Uma outra informação importante aqui é sobre manter a medida do cós. Por quê? Porque aqui vai entrar um elástico. Se o cós ficar mais justo do que o elástico ele não vai entrar, não vai ficar adequado aqui dentro, ele vai ficar amassado, não pode. Então a gente tem que manter a medida para que o elástico entre e fique certinho aqui, ele vai ter uma folga de meio centímetro, tá? Então, nós vamos na máquina reta para costurar aqui o cós. Como eu falei, eu vou passar dessa costura aqui e vou deixar uma aberturinha aqui na parte de trás para a passagem do elástico, tá? Então, nós vamos costurar o perímetro do cós deixando uma abertura. Ó, o cós está aplicado, a costura fica bem na pontinha, tá vendo? Aí pelo lado de dentro ela vai pegar fora aqui da dobra, então quase não aparece. Eu prefiro fazer assim, tá? Aqui na parte das costas a gente deixou uma aberturinha para passar o elástico. Só que antes de passar o elástico, eu vou marcar aqui enquanto o cós ainda está reto, a posição do passante, porque fica mais fácil. Eu vou posicionar o passante aqui, vou fazer um risquinho aqui do lado. O do meio das costas não precisa que tenha a marcação, né? Na frente aqui, mesma coisa. Vou fazer um pontinho aqui. Porque depois que tiver franzido, fica mais difícil e o elástico tem que ficar bem distribuído, tá? Então agora, eu vou pegar o meu elástico. Eu utilizo esse elástico do tipo reforçado, tá? Se você estiver fazendo para você, você mede a sua cintura. Você coloca o elástico na sua cintura e mede para ver o tamanho que você quer esse elástico. Aqui eu vou usar a tabela industrial. Então, na ficha técnica da peça vão as medidas de cintura. E aí, gente, eu corto o elástico com um pedaço de sobra, uns 2 centímetros a mais do que a medida que eu preciso.
Na ficha técnica vai a medida da cintura pronta, tá? Você vai acrescentar aí a margem de costura e uma sobrinha, para dependendo do tipo de acessório que você for usar para passar. Eu uso um grampo, então eu sempre coloco uma medidinha a mais para poder fazer esse furinho e passar o grampo. E aí a gente vai passar o elástico aqui pelo cós. Vai cuidando do seu elástico já entrar retinho, não deixa ele torcer, porque senão depois te dá trabalho para você arrumar. Então já passei o elástico aqui na minha cintura, agora nós vamos na máquina para fazer a costura do elástico e vamos costurar também os passantes. Então aqui eu vou fazer a costura do elástico. Eu corto uma das pontas. E a outra ponta que fica sobrando, eu vou passar para o outro lado e vou costurar. Se você estiver usando a medida industrial que vai estar na ficha técnica, antes de fechar aqui a abertura do cós, você já vai medir esse cós para ver se está dando a medida da tabela. Se não der, você ajusta aí o seu elástico, tá? Antes de fechar aqui a abertura. Agora, depois de fechar o elástico, estando tudo certinho, nós vamos fechar aqui essa abertura. Sem pegar em cima do elástico, tá? A gente vai continuar aqui de onde a gente parou nossa costura. E vamos terminar de costurar. Aqui você vai ter que puxar um pouquinho, que pode o tecido voltar, tá? Segura, senão ele volta e vai escapar a costura. E agora o que a gente vai fazer é... Eu vou virar a bermuda aqui com o avesso para fora. Aqui no passante, eu vou encostar o calcador aqui na linha do cós e vou fazer uma costurinha. O que eu tô fazendo? Eu tô descendo o passante meio centímetro, porque ele vai precisar subir meio, ele vai descer meio aqui também na parte de cima. E agora nós vamos costurar o passante. Então a gente não repuxa ele aqui embaixo, ó. Deixa ele dobradinho direitinho. E aqui na parte superior cortei o excesso e vou costurar assim, ó, meio centímetro abaixo aqui também da borda aqui do nosso cós.
A emenda do elástico aqui das costas não está alinhada com a costura das costas não, tá? Para não ficar muito grosso. A emenda tá mais pro lado. E aí você vai, puxa o seu cós assim para distribuir ele. Aqui tá a marcação que eu fiz, não sei se vocês vão estar vendo aí, mas aqui eu consigo ver ainda. Vou alinhar aqui o meu passante, dobro a pontinha e vou posicionar para costurar. Então é isso que eu vou fazer aqui em todos os passantes e volto para mostrar para vocês. Então nós vamos fazer uma faixa aqui para a nossa bermuda para finalizar. Essa faixa vai precisar ter uma emenda, tá? Então essa emenda a gente vai colocar no centro costas e a gente vai na máquina reta e vamos fazer uma costura aqui fechando essa faixa. Vocês veem aí que tá até com a auréola aqui, eu não vou cortar, vou usar a auréola mesmo como guia. Eu vou costurar um trecho, vou deixar um trechinho aberto e vou costurar o trecho final. Então aqui, ó, fiz a costura, vou abrir aqui essa margem. Vou virar a faixa, essa faixa vai ser com a costura embutida, tá? Tem muitas formas de fazer uma faixa, nesse vídeo eu vou te ensinar dessa forma. Então, vou dobrar a faixa ao meio. E vou passar. Então, eu passei aqui a faixa, nós vamos na overlock fazer aqui a costura, o chuleado, em toda a largura aqui, em toda a extensão da nossa faixa. Então eu fiz a costura da faixa e por essa abertura que nós deixamos é que nós vamos desvirar. Eu dobro aqui essa pontinha para trás porque facilita na hora de virar, tá? Aqui no cantinho eu vou cortar na diagonal, sem ficar muito próxima a costura, para não desfiar. E eu vou usar aqui uma chave de fenda, empurro aqui a ponta para dentro, pego essa chave. E agora é só empurrando aqui a faixa até chegar lá na abertura. Acerta bem a pontinha. Aqui onde a gente costura já dobrando, ó, fica bem retinho.
Essa aberturinha que vai ficar aqui, a gente pode só fazer uma costura na máquina reta mesmo, ou pode fechar com ponto invisível, tá? Fica a seu critério. Agora eu vou passar aqui para sentar. Eu vou esfregando assim, ó, a margem de costura para ela não ficar embolada. Ou uma outra coisa que você pode fazer é passar com a faixa assim, ó. A gente vai passando aqui para sentar primeiro a margem de costura. Vai jogando ela para um lado só. Para abrir. E depois a gente vem aqui e alinha a faixa e passa novamente, porque assim abre a costura, fica muito mais fácil de assentar a faixa. Essa faixa não vai ter nenhuma costura em volta, tá? Mas você pode fazer se você quiser. Aqui eu não vou fazer. Ela vai ficar só passadinha assim. E aí, como a gente abre a costura, ó, e depois a gente passa novamente, fica bem certinho. Aí, essa abertura aqui, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem o ponto invisível para quem não sabe, tá? Mas eu poderia só costurar na máquina reta também, transpassando aqui um pouquinho um por cima do outro. Mas como eu sei que tem gente que tá iniciando a costura, eu vou ensinar, aproveitar para ensinar o ponto invisível aqui para vocês. Então, aqui em uma agulha eu passei a linha, vou usar uma ponta só, tá? Eu vou passar a minha agulha por dentro aqui da costura para voltar um pouquinho. E aí, ó, eu vou pegar aqui na dobra, ó, um pontinho em cima. E um pontinho do outro lado, ó. Fazendo essa ida e volta na dobra, tá? Então, na mesma direção ali onde eu saí com a agulha, eu venho na parte de cima e faço esse ponto. Aí, aqui, ó, na mesma direção onde eu saí com a agulha, embaixo, eu faço mais um ponto. E aí, quando a gente puxa, ele vai ficar invisível. Esse primeiro que tá aparecendo aqui é porque eu saí dentro da costura, tá? Mas ele fica invisível. Então, é só pegar na dobra que não tem como dar errado, tá? A gente puxa, ó. Então, esse é o resultado da nossa bermuda. Ficou muito linda. Essa bermuda vai fazer conjunto aí com uma outra blusa, que vai ser uma das próximas videoaulas. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Esse molde está disponível no site com grade do tamanho P ao tamanho GG, separado por tamanho. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, então se você quer fazer essa bermuda para venda aí na sua marca ou para você e para sua família, acesse o site e compre o seu molde.